A gente vai agora, Dr. Vildácio Alves, que é médico neurologista, já está aqui com a gente. Nós vamos já conversar com o Dr. Vildácio, saber mais sobre o mal de Alzheimer. Eu queria mostrar para você um vídeo que nós recebemos, é da Casa do Saber, que é uma entidade que se propõe na internet a dar orientações sobre vários assuntos. E o médico neurologista gravou um vídeo muito importante, chamando a atenção da sociedade para as formas de prevenção do mal de Alzheimer. Veja só. O Alzheimer é o tipo de demência mais comum que existe. Além disso, vivemos no país que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que vai ser o país com a maior incidência e prevalência de Alzheimer. Países em desenvolvimento vão ser os países que vão suportar o maior número de pacientes com a doença. E países hoje desenvolvidos, na Escandinávia, no Japão, esse número cai. E cai por quê? O que esses dados ensinam pra gente? Que a doença de Alzheimer não é uma doença de um cérebro, não é a doença de um indivíduo, mas é a doença de uma sociedade. Por um motivo muito simples. Nem todas as causas do Alzheimer são genéticas. Pelo contrário, estima-se hoje que em 50% dos pacientes que têm hoje Alzheimer poderiam não ter se tivessem feito da vida algo diferente do que fizeram. Isso não envolve só o indivíduo, envolve uma política de saúde, de educação e várias outras perspectivas de vida. Portanto, ao ver um paciente com Alzheimer, saiba que esse paciente existe um determinismo genético, mas existe também um país que provavelmente deu pouco para essa pessoa. Exemplos. Só deu aprender uma segunda língua, eu retardo o aparecimento da doença em 5 anos. Só de eu fazer atividade física regular, isso quer dizer 3 vezes por semana, eu reduzo em 50% a chance de ter Alzheimer. Só de evitar comer o tipo de comida mais consumida no Brasil hoje, que é carboidrato simples, batata, arroz, bolacha, eu reduzo em mais de 30%. E se eu sigo, por exemplo, a dieta mais estudada para prevenção, que é a dieta do Mediterrâneo, eu consigo uma redução ainda maior. Controlar obesidade, hipertensão, dislipidemia é também essencial. O que acontece na doença de Alzheimer, portanto, é uma mescla de um indivíduo e uma sociedade e, portanto, toda pessoa tem em si a possibilidade da prevenção ou de pelo menos mudar os fatores modificáveis. É isso aí, é meio cultural, não é, doutor Vildácio? Bom dia. Bom dia. Como depende muito disso aí, doutor Fábio, dos hábitos de vida. Em países desenvolvidos que já têm esses hábitos melhor incorporados ao dia a dia das pessoas, os índices caem. Em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, nós temos inclusive essa terrível estatística de acabar liderando um ranking aí nada favorável para as pessoas que podem ter o Alzheimer. Isso é verdade. A gente tem a acrescentar que, além de o Brasil, outros países em desenvolvimento tendem a ter esse mesmo caráter, por 2 motivos principais. O diagnóstico está sendo mais feito e também as condições de vida nesses países são muito piores do que nos países desenvolvidos. Ou seja, os países desenvolvidos passaram por esse quadro há 30 anos atrás, quando a população foi ficando mais idosa e o diagnóstico foi sendo mais dado. E aí eles perceberam que a doença de Alzheimer era uma doença de sociedade. E acabaram tendo essa visão, esse start mais precoce. Tem um fator genético, mas tem esse fator social também de hábitos, de atividade física, de alimentação, de atividade intelectual, que é muito importante para trabalhar o cérebro, né? Isso, como bem dito pelo Dr. Fábio, a doença em cerca de 50% a 60% é esporádica, ou seja, é uma junção dos fatores ambientais com os fatores genéticos. O restante, esses 1/3, sim, tem uma característica genética por alguma modificação nos cromossomos. Agora, dicas para, além dessas de alimentação, de aprender um novo idioma, de fazer atividade física regular, o que mais a pessoa que começa a entrar numa faixa etária ou antes mesmo dos 50 a 60 anos, essa pessoa já pode ter, no caso da indicação genética, alguma possibilidade de ter a doença? O que pode ser feito para evitar? Normalmente é boa qualidade de vida, ou seja, se o paciente tem sua atividade física, se o paciente tem uma boa alimentação, se o paciente consegue ter um desenvolvimento cultural, que a gente chama de treino cognitivo satisfatório, ele tende a ter uma melhora dessa expectativa de qualidade de vida, tanto para a memória quanto para a parte intelectual, e isso faz com que a gente consiga proteger o paciente desses quadros. É mais comum em mulheres, em homens, e a partir de que faixa etária, doutor? A doença tende a aumentar a sua incidência em torno dos 65 anos e daí é uma doença idade dependente. A partir de 65 anos, a doença só aumenta a incidência. Normalmente, como as mulheres são mais idosas e chegam a uma expectativa de vida maior, acontece mais em mulheres, mas essa diferença não é significativa. Atinge especialmente a memória recente ou há casos mais graves que atinge inclusive a fala, o senhor me falava, e outros comportamentos? A pessoa esquece como falar isso?
Isso, ela acaba iniciando com um déficit de memória associado a outra função cognitiva, que para se chegar ao diagnóstico é necessário pelo menos esses 2 achados, e daí a doença tende a evoluir. Normalmente a gente categoriza em 3 estágios, até chegar nos quadros mais graves, onde acaba tendo a perda da fluência verbal, ou seja, eles não conseguem mais ter uma dicção perfeita das palavras, até ter outros sintomas, como já foi dito, como agitação, perda da capacidade de andar, de deambular e tornando-se totalmente dependente. Agora, nos primeiros sintomas, se dependendo do nível em que esses sintomas se encontram, quando feito o diagnóstico, o tratamento é eficaz? Há um retardo no aparecimento de sintomas, até se chegar a um quadro como esse que o senhor citou agora? Sim, é eficaz, porque a gente consegue retardar a evolução da doença. É uma doença crônica que nós ainda não temos uma etiologia totalmente definida, com isso a gente não consegue ter o diagnóstico dos fatores que levam a doença a aparecer. Então a gente acaba tratando os sintomas e as complicações, mas a gente consegue em números retardar uma doença que, se não tratada, evolui de um grau leve para um grau severo em 5 anos, para essa evolução se tornar em torno de 15 a 20 anos, ou seja, a gente dá uma qualidade de vida satisfatória para o paciente, pelo menos aí aumentando de 10 a 15 anos em qualidade de vida. Tá bom, eu queria agradecer ao Dr. Vildácio Alves, que é médico neurologista, por estar explicando para a gente um pouco mais, e a gente deixa para você essas várias dicas importantes para você ficar de olho nessa doença que com certeza ninguém quer ter. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer e um bom dia para todos. Prazer recebê-lo. Daqui a pouco você pode rever esse vídeo lá no cidadeverde.com, na página do Notícia da Manhã.